Olá, Oi, pessoas! pessoas! Hoje a gente queria compartilhar com vocês a nossa experiência em intercâmbio casal. Na verdade, foi a nossa primeira experiência em viagem. Isso. Como foi que surgiu a ideia inicialmente? Eu sempre gostei de viajar, desde muito nova. A oportunidade surgiu de verdade no final da faculdade. Ao invés de fazer uma formatura, né, gastar muito dinheiro, a minha intenção foi pegar esse dinheiro e transformar em viagem. Então foi aí que eu comecei a me programar para viajar. Elias ainda meio que não fazia parte desse plano, porque a gente estava no início de namoro. Na verdade, antes do namoro eu já me planejava, a gente começou a namorar e ele embarcou. Foi. Agora é o ia bordo mesmo, né? Exato. Antes era só o W a bordo. Era saudável. Aí, já no final da faculdade, a gente namorando, eu resolvi abrir meu jogo, vamos abrir o jogo. Olha, Elias, a minha intenção não é fazer uma formatura, eu quero viajar. Aí ele, certo. E eu? E eu? Aí eu disse, eu não sei, a gente só tem 8, 9 meses de namoro. O que é que você acha? Eu quero... Bateu aquela insegurança, né? Dizendo assim, poxa, a pessoa vai passar... A gente tem 8 meses de namoro, 9 meses de namoro. A gente não tá no período ainda que se firmou de fato como casal e tudo mais. Apesar de hoje em dia 8 meses de namoro É já quase um casamento é pra quase algumas pessoas, casamento. né? Mas pra gente, a gente ainda tinha esse negócio de estar se conhecendo. Ah, lembra, a gente tem 10 anos juntos, então isso foi há 10 10 anos. anos, 9 anos atrás, mais ou menos. É, mais ou menos 9 anos. Eu tava num tempo que eu queria tirar um período sabático pra mim, digamos assim. Na época eu tinha acabado de sair de um trabalho, eu tava meio que self-employed, né, tava trabalhando pra mim mesmo. E antes de ingressar em outro período da minha vida, em outra fase da minha vida, eu decidi que eu já tô com esse tempo aí pra poder me dedicar a mim, poder me dedicar também ao conhecimento da língua inglesa, que é um negócio que eu sempre gostei, que eu sempre fui apaixonado por conhecer a língua inglesa e tudo mais. Aí decidi que, tudo bem, já que nesse caso eu vou juntar o útil ao agradável. E foi aí que a gente resolveu viajar juntos. Então, em dezembro de 2010, dezembro de 2010, no dia 25, a gente embarcou. 26. Foi dia 26? Foi. Ah, 25. Não, foi dia 25. Foi dia 25, porque a gente comemorou o Natal e dia 25, de tarde para de noite, a gente pegou o avião e foi para o Canadá. Certo. E por que o Canadá, amor? Exato. Eram poucas as opções, já que tinha que ser um país de língua inglesa, por óbvio. E a gente poderia escolher Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá e África do Sul, digamos. Então, a gente foi pelo custo, óbvio que a gente foi pelo custo. A gente também foi para um lugar, a gente também procurou um local que fosse, não fosse longe para a gente ir, para ir e voltar, e que facilitasse para a gente também. Que fosse um local seguro. Um pouco brasileiros. E que não tivesse a presença massiva de brasileiros. A gente já descartou aí África do Sul, até porque a gente também não conhecia, a gente queria viver a experiência de um país nativamente americano, nativamente da língua inglesa. Uhum. A gente também queria que fosse um local mais barato. Na época o dólar estava na faixa de R$2, R$1,90, R$2. A gente queria um local que não fosse tão burocrático para a gente ir. Isso. Então a gente foi eliminando. Chegamos no Canadá. Isso. E aí dentro do Canadá vem a outra opção. Para onde iria? Toronto, que era a região que a maior parte das pessoas estavam indo naquela época, ou Vancouver. Vancouver já é do outro lado, né? Exato. Do outro lado. Tinha ainda também Calgary. Só que a gente pensou, a gente está indo em dezembro. A gente vai passar 4 meses. Então, se a gente fosse para Calgary, em dezembro, que é o inverno deles, a gente ia experimentar temperaturas de menos 20 graus, menos 30 graus, que a gente não é exatamente assim, né? Um clima pernambucano. Então é interessante dizer que a pessoa tem que se preocupar em qual período do ano você está viajando, para você não chegar lá e ter um impacto tão grande e criar até um abuso do local, porque você vai ou sofrer com frio ou vai sofrer com calor. Exato. Né? Então, nessas pesquisas que a gente fez, a gente viu que Vancouver era uma cidade de pessoas mais jovens, uma cidade que foi considerada uma das melhores cidades do mundo para se morar. Na época, em 2009, ela tinha ganho já o prêmio de melhor cidade do mundo para se morar. E era uma cidade que fazia um clima bem mais ameno do que todo o resto do Canadá.
Pra você ter ideia, o mínimo que a gente pegou lá de temperatura por todo esse período foi -8. Aí você vai dizer, não, realmente, pô, -8 Menos 8. pô, menos Menos 8 é 8. muito frio. Só que a gente já chegou, quando a gente chegou lá, tava fazendo 2, 3, 4 graus. E a gente foi pegando essa decaída da temperatura muito gradativamente. Foi. Tanto é que, por exemplo, a gente é de Recife, então a gente é acostumado com clima quente. Quando chegou lá com 2 graus, a gente sofreu no início. A cãibra. Deu cãibra na bochecha. Mas, como a gente foi com um mês, você já tá completamente habituado. Com 2 meses, teve um dia que fez uma temperatura lá entre 7 e 8 graus. Eu já tava saindo na rua sem casaco, eu tava saindo na rua com a camisa de botão normal de flanela. Vanessa tava de shorts, então... E meia calça, não só short. E meia calça. Então, assim, dava pra você se acostumar rapidamente com o clima de Vancouver, sem passar por grandes perrengues, aperreios, assim. Isso. E aí, escolhido a região que a gente viajaria, para onde a gente iria, vem o processo mais burocrático. Por onde a gente fez todo esse processo, né? Quais são os documentos necessários para você viajar. Então, a gente escolheu uma empresa. Foi a STB. STB. É uma empresa que tem anos no mercado, então é sempre importante se preocupar com isso, não pegar qualquer uma, porque ela deu um apoio pra gente ainda quando estávamos no Canadá, principalmente quando estávamos no Canadá. Então ela apoiou a gente em tudo. Ela é uma empresa bastante séria, mas sim, existem outras também no mercado. Então, Isso. Nós procuramos vários, só que como a gente estava com o orçamento também, a gente ia passar esse tempo sem receber dinheiro aqui, já que a gente ia Isso. viajar, a gente foi pelo custo-benefício. Tinham mais baratas? Tinham. Mas como a gente criou uma certa confiança já nesse processo todo que a gente estava vendo, a gente viu umas que não gostou tanto, outras que a gente gostou mais, a gente escolheu que tinha um custo-benefício bom. Isso, até porque a opção da gente foi, eu estava acabando a faculdade, a minha intenção era voltar para fazer outros cursos, foi não para trabalhar, mas nada impede você ir para trabalhar. A gente foi para estudar part-time, né? Só até 1h da tarde a gente fazia escola e depois a gente ia conhecer a cidade. Foi como se fosse férias mesmo. Exato. Então, teve todo o processo. O Canadá tem um processo mais fácil do que os Estados Unidos, inclusive, né? A gente precisou escrever a punho o motivo de querer ir, que a gente estava indo para estudar, não iria trabalhar, tem toda uma justificativa. E foi aceito rapidamente. Eu acho que em menos de uma semana a gente teve a resposta do consulado. É consulado? Foi. Porque a gente teve que enviar o passaporte para São Paulo. Isso. Porque aqui em Recife não tem consulado canadense, na época não tinha. Então a gente mandou o passaporte para lá, rapidamente eles mandaram de volta e foi tudo tranquilo. Exato. E processo da viagem agora. Como foi que a gente se programou ainda aqui em Recife para ir para o Canadá? A gente fez muitas pesquisas. Exato. Por conta da temperatura. Era a primeira vez que a gente ia para uma região tão fria, com frio de verdade pra gente, talvez pegar neve, talvez não. Exato. Bem provável de pegar neve. Em Recife, a gente não tem esse frio, então a gente teve que pesquisar muito. Sobre a pele, a gente teve que comprar pela internet, a gente comprou alguns meses antes, então a gente teve que pedir pelo eBay, ou então comprar em alguns sites daqui mesmo, Mercado Livre e tudo mais, que deu uma ajuda legal. Qual é a ideia inicial? Você comprar uma segunda pele, pra mulher é como se fosse uma leg preta, para o homem é como se fosse quase uma roupa dessa, né? É quase como se fosse uma ceroula, digamos assim. Você bota sempre pode ser de moletom, pode ser... você vai... Hoje em dia é mais fácil de encontrar, mas você pega uma sobrepele, depois bota uma calça mais quente por cima e tá tranquilo já, pelo menos a parte de baixo. Isso. Antes de se habituar do jeito que eles se vestiam lá, a gente percebeu, quando a gente chegou lá, a gente percebeu que não era... Assim, a gente não estava exatamente paramentado para utilizar com o que a gente tinha quando a gente chegou lá. Então, um dos primeiros pontos turísticos que a gente conheceu lá foi o shopping center do Metrotown. Foi. Compras. A gente foi fazer compras, então a gente foi para as lojas em que a gente poderia encontrar roupas baratas, boas e que aguentasse o frio de lá. Então, Vancouver chove muito. Eles têm um ditado lá que Vancouver é a terra do liquid sunshine, que é do sol líquido. Então, o sol, quando faz sol lá, tá chovendo. A gente chama de Raincouver. Exatamente. Então, o que é que você vai logo pegar? Um casaco grosso de nylon que seja a prova da água e a prova de vento. A prova da água e a prova de vento. Vancouver venta muito, né? Por conta da região. Exato. Então, não é caro. Você pode ir em várias lojas lá, lojas de departamento, estilo Forever 21, estilo C&A, estilo loja de departamento geral, que você consegue encontrar seções de outlet, que você consegue comprar casacos bons, não precisa ser de marca, mas bons, na faixa de $40, $30, que na época pra gente era muito bom, porque o dólar canadense estava 1,87, 1,90, no máximo isso. Então a gente conseguia pegar casacos muito bons e roupas muito boas para frio e para neve. Isso. Então, munido de tudo, mesmo não sendo suficiente, então vale a pena
não levar muita roupa daqui e comprar lá. Exato. Essa é a ideia. É bem melhor. E dependendo da época do ano, eles têm saldos. Na verdade, a cada mudança de estação tem saldos, né? Isso. Saldões. Eu acho que eu cheguei a comprar uma camisa de manga comprida por $2. Então, vale muito a pena, às vezes, você comprar lá. E a minha, que eu comprei por R$1,90, eu tenho até hoje. 9 anos depois. 9 anos depois. Bem, vamos encurtar. Aonde vocês querem chegar, que é como viajar em casal e não falar português. Eu acho que isso é que tá todo mundo esperando. Foi muita coisinha, mas todo mundo quer saber. Certo, Vanessa? Certo, Elias. Mas vocês foram em casal e falaram inglês? Falaram português? Eu acho que o primeiro ponto é a escola. A escola que a gente escolheu, a Eurocentros, ela não permitia, dentro da escola, falar português. Isso é válido. Ou qualquer outro idioma que não fosse o inglês. Você não pode falar sua língua materna, só pode falar o inglês. Isso se estendia para as escolas, para as casas. Então, a gente escolheu não ficar juntos, vamos ficar separados. Era a nossa primeira viagem em casal, a gente estava no início do namoro, e para poder não falar português, e tem um pacto aí ainda, tem um pacto que a gente fez, a gente resolveu ficar em casas separadas, sem saber que a escola já sugeria isso, na verdade. Né? Isso. A gente fez esse pacto quando a gente decidiu que iria viajar. Vanessa, na época, ela tinha a intenção ainda de trabalhar com inglês, ela trabalhou com tradução e tal, então ela não queria viajar comigo para falar português. Até porque, né? Exato, é caro e tudo mais, a gente não ia passar 4 meses no local falando português só como se tivesse uma viagem. O que muita gente faz. A gente conheceu pessoas, inclusive lá na nossa viagem, pessoas que foram, só viviam entre brasileiros, só viviam entre os nativos, não conviviam tanto com os nativos, ou conviviam com pessoas de outras nacionalidades que não a do Canadá. Ou seja, isso prejudicava a essência do intercâmbio, que é você falar inglês. Isso. Você não está lá para... Claro, você também está lá para se divertir, para socializar e tal. Mas a gente resolveu fazer um pacto. A gente não vai falar português um com o outro. Não. Foi difícil. O início acho que foi difícil. Primeiro, vergonha. Elias não falava inglês comigo, nem eu falava inglês com Elias. Então, a gente fica com vergonha de falar inglês um com o outro, porque vai errar, porque... Não sei, fica com vergonha, e vergonha todo mundo tem. É uma coisa, acho que universal, de brasileiro que não sabe muito bem o inglês e tem vergonha. Foi difícil no início. Mas eu pensava, caramba, a gente tá investindo na gente, a gente tá investindo uma boa quantia pra vir pra cá, passar 4 meses e voltar sem falar inglês. Então, a partir do momento que a gente chegou lá, que iniciaram as aulas, só em inglês. Inclusive, brinca. Em inglês. Exato. Mas mantivemos o pacto. Mantivemos o O pacto. importante é isso. Oi, meu Deus. Outro ponto que a gente precisa ainda trazer são os desafios que a gente passou e os pontos positivos. Porque eu não vou trazer pontos negativos. Não tem pontos negativos. Você está viajando com uma pessoa que você gosta, não tem pontos negativos. Tem desafios e os pontos bons. Exato. Um dos pontos positivos de viajar em casal é o suporte que você vai ter um com o outro. Então, Exato. quando ele sentia saudade da família, quando eu sentia saudade da minha família, a gente tinha um ao outro pra dar suporte, pra conversar, pra aguentar, né? Isso aguentar a barra. Não é fácil você chegar num local que você não conhece, com pessoas que você não conhece, com hábitos completamente diferentes do seu. Então você vai chegar uma hora que você vai sentar na sua casa, você vai sentar na sua cama e você vai olhar assim e dizer, pô, bicho, você vai sentir só. Você vai chegar assim, por mais que você faça novos amigos, que a gente gostou muito de ter feito lá e tal, mas quando você tem uma pessoa próxima a você, você consegue compartilhar a carga de estar longe de casa. Isso, você divide, né? Exatamente. Outro ponto é que daí você parte para um desafio. Você começa a conhecer mais a pessoa nos hábitos da pessoa. Então, a gente tinha 8, 9 meses, quando a gente chegou lá a gente tinha 10 meses de namoro. Então, 11 meses de namoro. Meses. Então, a gente vivia separado, a gente não tinha casa ainda própria, a gente não morava no mesmo local. A gente tinha, vou te pegar pra gente ir pro cinema, vamos pro parque, vamos pra uma praia, vamos fazer isso e tal. Então, o namoro, essa parte inicial, é a parte só boa. Quando você começa a conviver com a pessoa, vem o desafio, né? Que, tipo, por mais que a gente morasse separado no Canadá, a gente passava muito tempo juntos. A maior parte. Então, necessitou criar um laço de confiança que a gente normalmente ou tinha com os amigos mais próximos ou tinha com os pais, com a família e tal. Isso, então você acaba conhecendo melhor a pessoa, então você pode enfrentar algum ciúme, não sei. São os desafios que a gente acaba tendo que enfrentar por conta do convívio. O convívio é que vai mostrar os desafios. O que mais a gente pode falar sobre desafio? O desafio do pacto. Por mais que você tenha escolhido não falar inglês, o desafio do pacto, como a gente estava todo o tempo junto, era sempre difícil, porque sempre se você caía naquela de, eita, aquilo, aí você tinha que parar, passar, a outra pessoa tinha que chamar a atenção e tal. Mas assim, como a gente tinha se dedicado a manter a palavra da gente, a manter esse pacto da gente, a gente se deu esse suporte, mesmo quando a gente não sabia como se portar em determinada situação,
fora de casa, num país estrangeiro, em inglês, ou falar determinadas coisas, a gente sempre tinha o outro, em quase todos os momentos, para auxiliar em tudo. Eu acho que um desafio que Elias mais teve foi um suporte pra mim. Quando às vezes eu me saía bem, eu tenho essa mania de querer ser muito boa em algumas provas, em algumas coisas. Então, quando eu me saía mal, em alguma prova, eu ficava muito chata. Eu ficava abusada. Eu ficava chata com ele. Ele não tinha nada a ver, mas eu só tinha ele. E eu ficava muito na minha, eu não conseguia ainda externar o que eu gostaria de falar, porque a gente estava construindo isso. Então, isso fortaleceu muito a gente, inclusive. Porque eu era muito fiquei chateada, guardava pra mim, por conta de uma prova. Mas enfim. Mas ele foi um suporte muito grande pra isso. Então, tem que saber como encarar também as coisas. Isso. Essa era uma parte que eu ainda, por exemplo, não conhecia a Vanessa. A gente não tinha ficado tão próximos e também não tinha passado por determinados desafios. Então, o fato de, às vezes, a Vanessa ser muito introspectiva com relação aos problemas dela, fazia com que eu não soubesse o que estava acontecendo. Isso levou algum tempo pra eu me acostumar com isso e pra também ganhar a confiança dela, para que ela pudesse começar a falar as coisas pra mim, né? Porque você, fora do país, você vai acabar descobrindo sentimentos em você que até você não conhecia, Isso. né? Aproveitem as pessoas, façam amigos. A gente tinha amigos de várias nacionalidades, dentre coreanos, Japoneses, mexicanos, argentinos, chilenos, chilenos. colombianos. E é a melhor coisa, porque a gente E saía... brasileiros. E brasileiros. Mas aqueles que falavam português com a gente... É, muitos brasileiros diziam que era um desafio sair com a gente, porque quando os brasileiros se juntavam, eles falavam português. Então, e a gente, mesmo com eles, a gente mantinha o nosso pacto de falar de inglês. falar inglês. Então eles diziam, pô, velho, Não libera. olha. Então aproveitem, saiam com os amigos, saiam com as pessoas, porque uma das melhores lembranças que a gente guarda também é de quando a gente ia pra um bar, pro Malones. Exato, Balones se juntava com pessoas de várias nacionalidades, de culturas diferentes. E conversava, e participava, e conhecia a cultura do outro, não só do Canadá, mas você tinha aquela mistura. É muito bom. E se você está em Vancouver, se você está no Canadá, você tem que esquiar, A gente esquiou na Grouse Mountain. Grouse Mountain, então é uma das melhores experiências, você sai lá quebrado. Vá conhecer, vá fazer o snowtubing como nós fizemos. Isso, Nós fizemos em grupo, então foi um grupo que tinha muita gente de outras nacionalidades, foi muito legal. Isso. O snowtubing, pra quem não sabe, é como se fosse uma rocinha de borracha gigante. Uma boia, como né? se fosse uma espécie de boia, uma câmera de ar de pneu de caminhão. É. Que você vai lá de cima, se agarra nela e vai-se embora. É muito divertido, parece coisa de criança, mas é uma das melhores coisas. Dava medo de você ir com tanta pressa que eu pensava que quase ia passar. Exato. Então, faça o que tem que fazer. Não deixe de ir para um jogo de hóquei. Não deixe de ir para um jogo de hockey, é uma das melhores experiências. É uma experiência. Foi num jogo de hóquei que eu vi a diferença do país de primeiro mundo, como o Canadá, para o nosso desporto, digamos aqui, para o respeito que eles têm como torcedor. O estádio parecia um shopping center, era uma arena, então era tudo limpo, as filas eram pequenas e tal. Agora, não deixe de ir, é uma experiência única. Sim, e sempre faça os passeios que os dois gostam de fazer. Não adianta você dizer, eu quero ir para tal lugar, se a pessoa não gosta, você vai fazer um trekking, você vai lá no Canadá, lá em Vancouver tem muita área para fazer trekking. Você tem o Lynn Canyon Valley, você tem o Capilano Bridge, que inclusive tem cenas de Indiana Jones por nesse local. Mas eles têm muita natureza, você não imagine um país de primeiro mundo como uma selva de pedra. Eles são envoltos em natureza, eles preservaram muita natureza na British Columbia. Então, se você quer ir para algum local, a pessoa dê a liberdade da pessoa ir fazer o que ela quiser, até porque vocês não estão colados, você vai querer fazer outra coisa, que a pessoa deixe o outro viver a experiência que ele quer fazer, que a pessoa quer viver. Se ela queria ir para fazer determinadas coisas em um bar com as amigas e tudo mais, e eu só queria fazer um trekking na montanha com o pessoal da minha família que ficou lá, você tem que deixar essa liberdade das pessoas escolherem, porque é uma experiência única para você, e possivelmente para você voltar lá vai ser muito difícil. Você pode até voltar, mas é caro, dispendioso, e você está ali aproveitando a sua juventude, a sua liberdade e o desafio nos seus limites. É uma coisa que a gente sempre fala, mas que a gente aprendeu um pouco depois, né? Quando é que eu vou voltar pra cá? Pode ser que eu volte ano que vem, mas pode ser que não. Então a gente tem que aproveitar o máximo daquilo. Teve uma vez que eu resolvi sair com um grupo de amigas pra ir pra casa de uma amigas, que eu nem lembro exatamente em que parte era, do Canadá. E eles, não vou, porque são só meninas, vocês podem ir. Então ele ficou lá e eu fiz. Então tem que haver esse respeito, essa confiança. Eu fui me divertir, peguei o ônibus de volta sozinha, me encontrei. Olha essa coisa linda. Exatamente. E eu lembro que exatamente nesse dia eu estava em casa, foi logo quando eu tinha acabado de fazer o Face, que eu acabei fazendo amizade com um dos meus melhores amigos lá do Canadá. Então, tipo, aproveite. Não deixe pra fazer, não, depois eu faço depois, eu vejo isso depois na volta. Não deixe. Faça sempre no momento que lhe dá vontade de fazer, vou fazer isso. Tem como fazer isso primeiro? Tem como fazer? Se tem como fazer, faça. Então, não deixem de fazer, não deixem de aproveitar, se respeitem, companheirismo e curta. Cada um curtir o seu sonho da forma que você sonhou. O sonho, obviamente, vai ter muito ponto de contato, mas também vai ter muito ponto que cada um vai querer fazer a sua aventura própria. Isso. Você vai fazer coisas em comum e coisas que não são tão incomuns, mas tem que haver respeito, sempre respeito. Então é isso. Essa foi a nossa primeira viagem em casal. A gente ainda tem muito para compartilhar, a gente tem muita experiência para mostrar, vários outros locais para visitar.
Então, fica aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder e ajudar vocês nas viagens ou na viagem em casal que vocês tiverem. E Exatamente. Deixe seu like e come come aboard. aboard.